Então, gente, vamos lá. Em primeiro lugar, não tem como começar sem fazer os agradecimentos, né? Um agradecimento muito especial à Nina pelas parcerias de tantos anos e que nos fortalecem mutuamente. Tanto o coletivo Leitoras de Paulo Freire na França conta com a SERS enquanto um apoio institucional que nos abre portas, viabiliza uma série de ações transfronteiriças, né, como o inverso, a gente também se disponibiliza a apoiar as ações. No ano, especialmente no ano do centenário, Paulo Freire, nós fizemos uma coisa inimaginável, né, nós fizemos um piquenique híbrido, e a SERS fez, então, toda a, a interlocução, né, naquele momento, assim. Então, queria começar agradecendo a Nina e a toda a sua equipe, fico feliz de ver várias pessoas da SERS aqui presentes, né, e toda essa organização da AFOR, mas agradecer também a Cláudia e a Cleiva pela associação coletivo Leitoras de Paulo Freire na França que estão presentes, né, e a todas as pessoas que estão aqui por dedicarem o seu tempo para que juntos somemos esforços, né, nessa reinvenção das cartas pedagógicas em diferentes contextos formativos. Então, o nosso uso do tempo, né, talvez o maior desafio, e eu gostaria de manter a intenção inicial, é que, a partir de algumas considerações, que a gente possa vivenciar dois momentos. Um momento de uma escrita dialogada, em que eu vou propondo, né, alguns apontamentos para que a gente, cada um pense numa carta pedagógica, e depois um segundo momento de compartilhamentos e encaminhamentos, pensando, né, que esse nosso ateliê de escrita, que eu acho que é uma ideia genial, essa proposta, né, de encontros, círculos de escrita, acho que é sensacional, obviamente, dentro de uma concepção de que a escrita não se dissocia da leitura, né? Então, eu vou procurar ser breve e provocativa ao diálogo, sugerindo, né, aportes de leitura para a continuidade, né, do nosso diálogo em outros espaços e também por escrito, né? E então proponho assim que nesse primeiro momento que eu coloquei ali alguns slides, porque as imagens elas ajudam, né, também a dizer mais do que as palavras, que cada um dialogue consigo mesmo e vá fazendo os apontamentos para, num segundo momento, então, a gente dedicar para isso, para compartilhar, né, na medida do possível, o que foi pensado e fazer encaminhamentos, orientações, sugestões, quanto à escrita de cartas pedagógicas, tanto para o CONAFOR, quanto para o varal temático do 7º Piquenique Cultural com Paulo Freire, tá bem? Então, eu coloquei aí esse primeiro slide para dizer que dizer da amplitude, né, desse diálogo que está sendo colocado aqui, o que eu trago, o que eu falo, embora, obviamente, tenha, né, a minha experiência de pesquisa, de sistematizar, enfim, mas é algo que diz respeito às articulações, às ações, às histórias de vida, pesquisa, formação, que envolvem muitas pessoas. A gente, né, quando tem mais tempo, está presencialmente, eu gosto de usar uma música do Zé Cabaleiro, que eu uso ela como epígrafe do meu livro, que se chama Quase Nada. Não sei quem conhece, e o estribilho da música, ele pergunta: qual é a parte da tua estrada no meu caminho? Será um atalho ou um desvio? Né? Então, é uma provocação inicial, como dissemos, ninguém está aqui por acaso, foi importante a gente poder ouvir cada um, né? E destacar, então, que esse encontro, ele está relacionado ao coletivo Leitoras de Paulo Freire na França, à SERS e ao GEPAG, que é o grupo de pesquisa coordenado pela professora Ana Cristina Rodrigues, da Unipampa, do qual eu tenho um vínculo como pesquisadora visitante,
e que recentemente terminamos uma pesquisa que foi um grande projeto, o Guarda-Chuva, né, sobre a reinvenção das cartas pedagógicas no ensino, pesquisa, extensão e gestão. A professora Ana Cristina orientou 14 dissertações com cartas pedagógicas, sendo a última, a mais recente, que ainda não está disponível, né, no repositório, mas vai ser uma referência bem importante, é uma revisão sistemática de literatura sobre as pesquisas com cartas pedagógicas. Mas, enfim, então, são andarilhagens, né, esse termo freiriano, que vem se reinventando como uma metodologia, andarilhagens com cartas pedagógicas e outros registros, e esses 2 livros que estão aí são, então, produções que resultam desse tempo, assim, de estar morando na França há 7 anos, desde 2019, né, e tempo que eu pude olhar para trás, né, para minha experiência, na qual 20 anos de educação básica na rede municipal de Porto Alegre, depois na docência do ensino superior em diversas universidades, uma experiência um pouco descontinuada em termos institucionais, mas com os estudos e leituras de Paulo Freire sendo uma referência, né, ao longo da minha história de vida. Então, esses livros, eles foram momentos, né, que proporcionaram olhar para trás e perceber, então, esse modo de andarilhar, né, com os princípios freirianos. Então, vamos seguir um pouquinho para eu não me alongar muito. Essas 2 imagens, então, enfatizando a importância das SERs nessa produção de conhecimento sobre a reinvenção das cartas pedagógicas, porque se vocês colocam hoje cartas pedagógicas na internet, né, em qualquer mecanismo de busca, nós temos muita informação, né? Até a IA já diz o que é uma carta pedagógica, como escrever uma carta pedagógica, as características de uma carta pedagógica, né? E por quê? Porque nós temos muito material digital, né, em formato digital e gratuito disponível, né? Diferente de 2 décadas atrás, quando começamos a trabalhar com as cartas, e que gerava até uma certa desconfiança, mas o que é isso? Né? Da onde essa professora está tirando isso? Então, nós temos aqui 2 imagens que são bastante significativas. Uma foi, então, um ateliê de cartas que fizemos em pleno carnaval, no ano do centenário, né? E nesse ateliê nós fizemos o primeiro exercício disso que nós vamos fazer hoje, que é uma escrita dialogada com os 5 apontamentos para esboçar uma carta pedagógica. 5 apontamentos que surgiram dessa inquietação, digamos assim, metodológica, que é como orientar sem prescrever, né? Porque se a gente criar um número excessivo de regras e de orientações, nós podemos tornar essa escrita tão engessada quanto qualquer outra, né? Então, os 5 apontamentos que nós vamos organizar, né, o nosso trabalho aqui, eles têm origem nessa sistematização do ano de 2020, que estão naqueles meus 2 livros, e foi uma experiência pioneira, digamos assim, esse trabalho com a SERS no ano de 2021, em pleno carnaval. A gente chamou a Folia das Cartas, né? E depois, no mesmo ano, então, né, a SERS organizou também um curso, né, agora não lembro exatamente quantos encontros foram, mas a partir desse curso foi, então, organizada essa revista em homenagem, né, celebrando o centenário de Paulo Freire, fazendo esse exercício, então, de escrita situada nesse lugar de quem está fazendo o trabalho de supervisão escolar, né, o trabalho, enfim, que envolve muitas dimensões, mas que tem essa função desafiadora que é exercer a formação continuada
na dinâmica do trabalho da escola. Então, essas duas imagens aí, elas são referência, né, Nina, das nossas andarilhagens em comum, e espero que logo a gente tenha uma nova capa bem bonita, então, da próxima revista, que nós vamos, com certeza, ter adesões aí para essa autoria da escrita. E foi um Então, carnaval especial, né, professora? Todo mundo no carnaval aprendendo carta pedagógica. Uhum. E tem a Sol, né, orientanda da professora Bárbara Nakayama, da UFSCar, né, ela estava no início do doutorado e se impactou muito, então a pesquisa dela faz referência a esse momento da folia das cartas, como a gente passou a chamar, né? Pode passar, se mais alguém quiser interromper, comentar, fique à vontade, né? Porque várias pessoas aqui também participaram disso. Pode passar, Nina. Então, muito rapidamente aqui, umas considerações iniciais, esperando que as imagens digam mais do que as palavras, né? Então, a gente pensar carta pedagógica, e carta pedagógica com letra maiúscula, como eu tenho sugerido, né, nas minhas escritas. Então, fazendo essa distinção, né, a carta como um gênero de escrita que, em certa medida, ela caiu em desuso, à medida que nós temos, né, os recursos digitais com uma imediatez, digamos assim, muito mais favorável, né, às nossas comunicações. Então, nós temos talvez uma geração que pouco viveu, algumas gerações que pouco viveu essa experiência de enviar e receber cartas, né? Mas também não podemos desconsiderar que há situações em que a carta ainda permanece, né? Por exemplo, pessoas privadas de liberdade, em situações prisionais, né? Entre outros contextos. Então, obviamente que a carta hoje ela não tem a mesma presença, né? Mas ela também não está totalmente em desuso, né? Então, a gente resgatar o sentido, né, a presença das cartas na história da humanidade, como a professora Isabela Camini faz no seu livro, né, é algo bastante importante para esse diálogo intergeracional. A gente olhar para as cartas pedagógicas na arte, na pintura, na música, no teatro, no cinema, né, amplia, digamos assim, essa potência das cartas. E a carta, o uso pedagógico da carta, né, colocando ali como uma letra maiúscula, minúscula, no sentido de ser algo também bastante genérico, digamos assim, a carta, enquanto uso pedagógico, ela não é uma novidade. Nós podemos pensar a escrita de uma carta pedagogicamente sem referir Paulo Freire, né? Nós podemos fazer isso com outros autores, né? E do ponto de vista da pesquisa, né, a pesquisa narrativa e autobiográfica, há muito tempo, usa a carta como um dispositivo de formação, né? A carta como uma escrita implicada, tanto quanto o diário, o memorial, portfólios, né? Então, nós podemos referir a carta pedagógica com todo o seu potencial de formação, de transformação, sem entrar necessariamente nos estudos e leituras de Paulo Freire. Quando eu sugiro, né, colocarmos carta pedagógica com letra maiúscula, considerando-a como um nome próprio, né, então para que, ao trabalharmos com cartas pedagógicas, a nossa ação tenha também a intenção de dar ênfase ao legado de Paulo Freire, né? E aí, nesse sentido, a gente vai entrar, então, num campo específico, né, e com as professoras que têm trabalhado, né, com essa abordagem da pesquisa narrativa e autobiográfica,
nós temos nos colocado essa questão, né? Em que medida trazer Paulo Freire para o campo da pesquisa narrativa e autobiográfica, nomeando as cartas como pedagógicas, vão repercutir em alguma diferença no que já se fazia, e vice-versa. Quais as contribuições que a pesquisa narrativa e autobiográfica tem para caracterizar a escrita da carta pedagógica nesse sentido freiriano, né? Então, é uma questão, né, que vem se colocando aí no diálogo entre as experiências. As imagens têm ali, então, os 4 livros epistolares, né, de Paulo Freire, enquanto uma indicação de leitura, né? Claro que a gente poderia fazer um momento dialogando sobre cada um deles, como fizemos com a professora Ana Cristina, lá no início dos 2020, né, 21, 22, fizemos as leituras dirigidas com cartas pedagógicas, e aí trabalhamos cada um dessas obras, e é importante, né? É importante a gente trabalhar com cartas pedagógicas, se apropriando de como isso aconteceu na biobibliografia de Paulo Freire, na sua história de vida e na sua produção, né? Então, nós temos ali, só para, né, brevemente, assim, as cartas a Guiné-Bissau, que é uma obra maravilhosa, do ponto de vista metodológico, didático, para expressar esse sentido do que nós estamos falando. É uma obra produzida no período do exílio, em que ele ficou 16 anos, né, fora do Brasil, e são cartas efetivamente trocadas, né? Então, essa é a única obra em que as cartas, elas são datadas, direcionadas, e organizadas, né, com uma introdução, contextualizando, então, toda a experiência de assessoria no período pós-colonial, né, os primeiros movimentos ali do processo de independência de Portugal. São orientações pedagógicas feitas à distância por meio da escrita num período em que não se tinha outro recurso, né? Já as outras duas obras são obras mais recentes, da década de 90, 93 e 95, em que, então, Paulo Freire escreve cartas, né, para apresentar o seu pensamento, né? Professora Cintia Não, o subtítulo é Cartas a quem ousa ensinar, são, como algumas pessoas já fizeram essa análise, ensaios em forma de carta. Cada carta tem um título e aborda um tema, todas elas podem ser estudadas individualmente, né? E Cartas a Cristina, então, é um livro essencialmente autobiográfico, em que Paulo Freire resgata a sua história de vida e vai tematizando também, né, ao longo da sua escrita. E, por fim, né, coloquei ali embaixo a obra que dá nome, né, à expressão, que torna pública a expressão Cartas Pedagógicas, que é a obra Pedagogia da Indignação. Essa obra é uma obra que a gente passa a conhecer após a morte de Paulo Freire, é uma obra do ano de 2000, e a primeira publicação a partir da qual a segunda esposa, viúva, né, historiadora e continuadora legal da sua obra, Ana Maria Araújo Freire, ela, então, organiza esse livro com os textos que ficaram incompletos diante da sua morte, e esses textos, então, ele estava nomeando cartas pedagógicas, né? Eu digo que essa compreensão de cartas pedagógicas é um conceito que fica em aberto e nos convida a reinventá-lo na nossa experiência. A outra imagem que tem ali, então, é do ano de 2018, olha o pulo que eu dei aí, porque este é o primeiro
evento, um fórum de estudos e leituras de Paulo Freire, em que as cartas são apresentadas como uma modalidade de submissão de trabalhos. Então, desde 2018 até esse ano, 2026, nós temos 8 edições do fórum, em que fizemos a submissão de trabalhos em forma de cartas pedagógicas. Ao longo desse período, foi uma experiência que foi se aperfeiçoando, e a orientação inicial, do template inicial, que não tinha nenhuma especificidade das cartas, foi, então, se enriquecendo e trazendo novos elementos, a ponto de que passou a ser referência para outros eventos, inclusive o CONAFOR, né? O template das cartas pedagógicas produzido para o CONAFOR, ele tem as marcas da experiência do fórum, né, e a análise crítica, então, à luz desse novo contexto. Então, essa é uma provocação, assim, para que a gente se localize, né, nesse novo campo de conhecimento que está em construção, que nos desafia a autoria e a reinventá-lo, né, em outros contextos, sem perder os princípios freirianos. Então, tem uma figurinha ali que é daquele livro da década de 80, muito rico, que se chama Cuidado Escola, e que ele tem um conteúdo ilustrado, né, muito potente para fazer a crítica a essa educação bancária. Então, coloquei ali para chamar a atenção, né, nos chamar a atenção de que a escrita de uma carta, ela não tem a intenção de dizer tudo, né, de dizer a palavra final sobre tudo, mas ela tem, sobretudo, essa marca dialógica, que coloca questões, que apresenta temas, problemas, inquietações e convida ao diálogo. Podemos passar, Nina? Então, feito isso, eu vou agora distribuir mais rapidamente o tempo entre os 5 apontamentos, propondo, então, que vocês dialoguem consigo mesmos e realizem os seus apontamentos, para que, no segundo momento, a gente possa compartilhar aquilo que for possível, combinar encaminhamentos, e que também, para que, a partir daqui, vocês saiam com um esboço, né, alguns elementos para seguir pensando e efetivar, né, desdobrar a sua escrita, seja para o CONAFOR, seja para o varal temático do piquenique, ou também para outros contextos nos quais vocês estão inseridos. Então, o primeiro apontamento é experiência. Prof. Fala. Desculpa, Nina, não tinha... Só porque, por uma questão de justiça, quem está nos ajudando e passando os slides para você é a nossa colega Jaira. Então, assim, eu tô bem mais na retaguarda ainda, então, quem está fazendo esse apoio aí para nós é a Jaira, tá bom? Tá, querida, tá bom. Então, tá, Jaira, vamos acompanhando ali, a ideia é que não me alongue muito, mas que também não seja tão rápida que não dê tempo de que as pessoas pensem e apontem, né? Então, a primeira ideia é a experiência, ou seja, a gente escreve uma carta a partir de uma experiência, seja ela qual for, temos algo a dizer, né? Ainda que possa ser uma experiência teórica, né? Eu posso ter uma experiência de estudo específico sobre um tema, sobre uma obra, falamos, né, de uma carta-resenha, por exemplo, né? Eu posso nunca ter pisado na escola como professor ainda, né, ou como supervisor, não ter atuado como supervisor, mas eu estou em formação e eu li esta obra e tenho algo a dizer sobre ela. Então, a experiência pode ser uma experiência de leitura e que considero relevante, né, uma experiência que seja relevante para compartilhar, né? E coloquei aí, nesse apontamento experiência, imagens da pedagogia da autonomia. Coloquei
intencionalmente, né, para nos propor relacionar, né, pensar a nossa experiência docente, a nossa experiência formando, né, pós-graduando, enfim, à luz da pedagogia da autonomia. Essa obra completa esse ano 30 anos. As nossas atividades em setembro, lá na França, elas vão tomar esse tema como referência, os 30 anos da pedagogia da autonomia. A PUC de Porto Alegre realizou um pré-fórum também, que abordou esse tema, né? E ali nós temos, então, diversos formatos que essa obra foi assumindo, né? E, inclusive, a última é a versão em francês, né? Lá em Fortaleza, foi muito bonito ver o professor do programa lá que estava conosco falar da sua experiência com o primeiro formato, que é aquela edição de bolso bem pequenininha, né? Os impactos que tem na nossa formação. Então, é uma provocação, assim, talvez possa ser uma carta também em relação a isso, como se deu o seu encontro com a pedagogia da autonomia, ou também, né, tomarmos os princípios, os saberes necessários à prática educativa como um elemento, né, para pensar a nossa experiência. Então, pensarmos a nossa experiência à luz da pedagogia da autonomia no contexto atual, né, uma obra que tem 30 anos e que, por exemplo, traz a dimensão do saber escutar, né, que saber escutar, que nuances esse saber escutar assume hoje, né? Enfim, então, faz sentido? Conseguiram fazer algum apontamento, alguma ideia sobre o que poderão escrever a sua carta? Então, é um exercício, é um exemplo, é uma possibilidade, né? Depois pode mudar tudo na hora que vocês forem, de fato, escrever a sua carta. Tá bem? Se alguém quiser fazer algum comentário, fica à vontade. O segundo apontamento, podemos passar, Jaira, por favor. Segundo apontamento destinatário. Então, as cartas, elas se diferenciam de outros. Queres falar, Nina? O Gleison tinha levantado a mão, prof. Ah, tá. Não, era só porque vocês falando sobre a questão da questão das experiências, né, dos apontamentos de experiência, e aí eu achei interessante porque se a gente for levar em consideração as vivências, por exemplo, minha do interior, do processo educacional, né, do interior do estado do Ceará para a capital, fazendo todo esse comparativo, traz toda uma ideia de melhoria do processo educacional ao longo do tempo, sabe? E aí, quando você falou desses apontamentos, a experiência minha de passar quase 20 anos na educação, na rede particular e agora na rede pública também, junto com os meus colegas que estão no curso, eu acho que é interessante ser colocada dentro de uma possível carta que eu possa escrever, né? Trazendo esses apontamentos pedagógicos, sabe? Muito bacana. E uma reflexão que nós fizemos aí em Fortaleza, porque a gente está, né, levando o convite para ir à França nessa perspectiva de internacionalização da experiência, né? Mas uma reflexão que a gente fez é que esse exercício de internacionalização ele é tão relevante quanto o de interiorização, né? Do espaço acadêmico. Então, como é que a gente faz essa triangulação, digamos assim, de experiências, né? Acho que aí pode gerar um tema bem, bem interessante mesmo. Então, e o outro apontamento, então, destinatários, né? E aí eu coloquei aqui uma imagem de um dos muitos e-books que foram feitos no ano do centenário com cartas para Paulo Freire, né? Porque na pedagogia da indignação, a Nita Freire, né, a gente chama ela de modo carinhoso, assim, Nita Freire, ela convida as pessoas a escreverem cartas a Paulo Freire, né?
uma forma de homenageá-lo. Nós tivemos muitos e-books, muitos materiais, né, que foram organizados com cartas para Paulo Freire. E coloquei também outros 3 livros que dizem das nossas andarilhagens Brasil, França, compartilhando experiências, que são um livro, o primeiro ali, Cartas Pedagógicas, experiências que se formam, né, ao reformar, enfim, é organizado pela professora Lisiane. Quando ela organizou esse livro, ela estava em Tocantins, né, e agora ela está em Jaguarão, mas, enfim, reúne uma série de cartas produzidas em diferentes contextos e que são cartas dirigidas. Eu agora não vou saber dizer se tem alguma a Paulo Freire, mas são, sobretudo, cartas dirigidas a nós mesmos, digamos assim, né? São educadores tematizando, compartilhando suas experiências e se tornando referências para os próprios educadores, né? O outro livro, Varal, de Cartas Pedagógicas, é com a professora Nilda Stecanella, que é uma experiência de cartas pedagógicas na pós-graduação, um componente curricular que é seminário de pesquisa na educação. E as cartas também são para autores diversos, né? Mas pensando nisso, assim, de que a nossa escrita, ela se destina a retroalimentar, digamos assim, o compartilhamento das nossas experiências. E o outro livro, A Gestão Escolar em Cartas Pedagógicas, é organizado pela professora Mariângela Bairros, da URGS, num componente curricular da graduação, em que os alunos, né, e as alunas escrevem a partir de um trabalho de campo na escola, né, também com destinatários bastante diversificados, né, que incluem, por exemplo, escrever para si mesmo no final do curso, escrever para si mesmo no início do curso, né? Então, a ideia de que a gente olhe para os destinatários como um desafio à criatividade, né? Então, a quem eu escrevo, isso me mobiliza, né, a essa escrita implicada, e esse é um diferencial bem importante, né, da carta pedagógica, nesse sentido que está sendo reinventada. E aí provocamos a pensar de que o destinatário pode ser alguém real ou imaginário, pode ser no singular, pode ser no plural, né? Pode ser uma pessoa efetivamente, ou pode ser uma metáfora, né? Então, sugiro que a gente pare para pensar, né? Quem poderia ser o destinatário, os destinatários das cartas que escrevemos nesse momento. Próximo apontamento, título. Então, título, como assim uma carta com título? Então, uma carta não tem título, mas uma carta pedagógica, nesse sentido, né, da reinvenção que estamos propondo, de que ela seja reconhecida como um trabalho academicamente validado, né, credibilizado, ela vai ter um título, vai ter palavras-chave, né, como qualquer outro trabalho acadêmico. E, portanto, esse título ele vai chamar atenção, né, vai ser convidativo à leitura, vai nomear aquilo que nós estamos buscando desenvolver, né? E aí eu coloquei aí, só para lembrar de sugerir para vocês, os anais do nosso Encontro Franco-Luso Brasileiro de Educação Popular, né? Porque esse título ele é bastante curioso, né? E surgiu no decorrer da nossa experiência. Foi um evento, então, em 2023, e que resultou, então, estes anais, que é o primeiro evento que tem também cartões postais pedagógicos. E esse título, né, Franco-Luso Brasileiro, é uma delimitação territorial, digamos assim, que surgiu dessa experiência do
da Associação Coletivo Leitoras de Paulo Freire na França, com as universidades, né, no Brasil, em diálogo com a Universidade Paris 8, e também lá em Portugal, em Bragança, o Instituto Politécnico de Bragança. Mas, enfim, então, pensar o título é algo que nos desafia a criatividade, né? O título tem que ter as principais palavras do que a gente quer falar, ele pode ser uma pergunta, ele pode ser um... Enfim, certo? Próximo apontamento. Motivação e problemática. Então, a carta, né, além da gente contar uma experiência, ou por que nós contamos, né, ela tem um sentido que está para além da escrita em si, né, ela nos coloca em movimento. O que nos move, né, o que nos comove a escrever essa carta? A título de ilustração, né, de uma possibilidade, eu coloquei esse livro, Para Não Desistir da Docência. Ele é uma publicação que se encontra disponível online e foi organizado ano passado como uma homenagem ao Dia do Professor pela Uniprosa. Uniprosa é uma universidade não formal, digamos assim, organizada por diversos professores que estão, enfim, que são nossas referências bibliográficas, digamos assim. O professor Celso Vasconcelos é o grande mentor, assim, desse trabalho. Então, ano passado, quando eu fui convidada a escrever, eu fiz o meu trabalho em forma de carta pedagógica, e tivemos alguns outros trabalhos também. Então, convido a conhecer essa publicação, né? E como um exemplo, né, dessa motivação, né? Nós pararmos para pensar por que está cada vez mais difícil ser professor, né? E tão difícil quanto necessário. Então, como que a escrita pode ser motivadora, né, de valorizar aquilo que se faz, aquilo que se exerce como resistência, né, para além das impotências, né, porque eu acho que está bem difícil permanecer, né, na luta no cotidiano escolar. Não por acaso é o tema do CONAFOR, né. E, por último, o quinto apontamento, quinto, né, não é um passo a passo, são apontamentos. O quinto apontamento brinco ali com a palavra provocação, né, de que a escrita da carta, ela tenha como objetivo provocar o diálogo, e não só o diálogo na dimensão da palavra, né, mas o diálogo que nos coloque em movimento, né? Então, como provocação para esse nosso contexto aqui, eu queria propor, né, um convite para seguirmos pensando a escrita como ação de transformação, né? Então, não vou me demorar aqui, mas transformação é o conceito que apresento nessa obra, Andarilhagens de uma Educadora Pesquisadora, um conceito que se faz de 4 elementos: ação, reflexão, emoção e registro. Pensando aqui num diálogo do pensamento de Paulo Freire com Edgar Morin, né, ia falar isso no início, que essa data de hoje é bem importante também, porque hoje estamos celebrando, né, o aniversário do educador Edgar Morin, que faria 105 anos, né, no dia de hoje, e o pensamento dele é também referência para pensar essa matriz teórico-conceitual que cria, né, apresenta esse conceito de transformação, pensando que o movimento da praxis, de ação, reflexão, ação, que é, digamos assim, um slogan, né, da pedagogia crítica, possa ser considerado a partir de outros 2 elementos, que é a emoção e o registro. A emoção, que quer queira ou quer não, ela perpassa, né, os nossos processos educativos, os nossos processos de formação,
tanto para nos mobilizar quanto para nos paralisar, né? E o registro, né? O ato crítico de registrar é uma referência muito importante da obra de Paulo Freire, e vou concluir com isso. De modo mais recente, nós temos este livro, que é Paulo Freire, Meus Registros de Educador. É um livro organizado pela Anita Freire, em que ela organiza e apresenta as fichas manuais feitas por Paulo Freire, que deram origem à escrita da pedagogia do oprimido. E ela classifica essas fichas em 6 tipos de escrita. Então, fichas de impressões pessoais, fichas de entrevistas, fichas de atividades pedagógicas, fichas de leitura, fichas de ideias e fichas de democratização da cultura. Então, é uma leitura muito importante, que eu convido, né? Convido a fazermos, a seguirmos estudando juntos. Proponho que a SERS possa, né, dar continuidade de outras formas a esses encontros a partir das nossas leituras, e que a gente possa pensar, né, a escrita como ação de formação, com cartas pedagógicas e também outros registros, por exemplo, diários, né, e cartões postais, e tudo que a gente possa ainda inventar para fazer essa documentação da experiência em processo, né? E que isso vai nos dando, então, matéria-prima, digamos assim, para depois organizar e dizer a nossa palavra a partir da escrita de cartas pedagógicas. No último slide, eu coloquei ali só os dados de contato, né? E coloquei lá, essa é uma foto da casa lá em Paris, que tem a minha brasilidade ali no meio do caminho, e eu brinco, né, que é uma forma de comunicação em rede. Então, paro por aqui e fico à disposição aí os últimos 15 minutos, pelo menos dentro do nosso tempo previsto, para que a gente possa ouvir, pelo menos, alguma coisa do que puder ser compartilhado, de possibilidades de escrita, e combinarmos também, esclarecermos, orientarmos o que desejarem, para que a gente tenha muita presença com as nossas escritas nesses eventos que vão acontecer.